Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de como foi essa rodada muito positiva para o Fluminense. Após 17 rodadas a gente consegue deixar a zona de rebaixamento, então a gente vai só falar um pouquinho, de como foi os jogos, o que nos favoreceu, de qual a nossa perspectiva, daqui para frente. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E a gente tem que começar falando, claro, da vitória do Fluminense, uma vitória até que eu esperava, mas se a gente for olhar assim pela lógica, jogando fora de casa, era um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, e o Fluminense conseguiu ir lá, vencer por 2-0, fez uma partida muito boa, nem correndo tantos riscos assim diante do Atlético Mineiro, e conseguindo, sair temporariamente no sábado do Z4 e contando com resultados, que pudessem nos favorecer para ficar fora de lá. A gente precisava de que Vitória e Corinthians não vencesse. O Corinthians jogou no domingo, 4 horas da tarde, contra o Fortaleza no Castelão, perdeu por 1-0. Um jogo também bem difícil, lá para o Fortaleza, mas o Fortaleza no finalzinho do jogo conseguiu impor um pouquinho mais seu ritmo de jogo. O Corinthians estava vendo melhor do que o Fortaleza, mas no finalzinho o Fortaleza conseguiu, com a entrada do Moisés, conseguiu dar uma equilibrada na partida e venceu o jogo. Quando deu 6h30, começou a jogar São Paulo e Vitória no Morumbi. O São Paulo começou o jogo, avassalador, fez 2-0 logo no Vitória, 2 golaços, Se você ver, 2 gols bem, bolas batidas no ângulo. Falei, caraca, o São Paulo vai amassar o Vitória hoje. Só que depois o Vitória conseguiu diminuir o jogo para 2-1 e deu uma equilibrada na partida, mas já era suficiente para a gente ficar fora do Z4 após 17 rodadas. E o Fluminense daqui para frente tem tudo para se manter fora do Z4. A gente vai pegar uma sequência jogando contra São Paulo no Maracanã e o jogo difícil contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Só que o que favorece o time do Fluminense diante desses dois jogos? Tanto o jogo aqui contra São Paulo no Morumbi, quanto o jogo contra o Juventude, os times vão estar envolvidos com confrontos da Copa do Brasil, o que pode nos ajudar, Os times talvez não venham com força máxima, possam estar poupando alguns jogadores. Contra o São Paulo no Maracanã é obrigação vencer. Isso aí é inegociável, porque a gente precisa vencer dentro de casa e se afastar um pouquinho mais do rebaixamento. E dependendo dos resultados, a gente pode ganhar mais 2 posições na tabela, passando Inter e Criciúma. Tendo uma perspectiva. E pode também igualar o número de pontos do Bragantino, E tendo uma perspectiva, olhando para frente, jogar contra o Juventude, mesmo que seja na Alfredo Jaconi, é uma obrigação a gente vencer, porque aqui dentro de casa a gente acabou empatando com eles. E qual que é a nossa obrigação de vencer? Lá na frente, quando o campeonato começar a funilar, pode ser que o Juventude esteja brigando com a gente para não cair, porque o Juventude é um time que vem somando pontos, é um time muito organizado, pelo Jair Ventura, iniciou o ano com o Roger Machado, mas o Fluminense pode no final estar precisando desses pontos, então a gente precisa ir lá no Alfredo Jaconi e somar esses pontos, que é meio que uma obrigação nossa também para a gente conseguir dar um respiro maior saindo dessa situação incômoda. E depois a gente tem o clássico contra o Botafogo, que aí vai ser um jogo muito duro, um jogo no Maracanã. Botafogo que joga um jogo, muito vertical, muito acelerado. Então a gente vai ter uma certa dificuldade para jogar contra o time do Botafogo, mas tem que ser jogo a jogo. Por enquanto, a gente somou os pontos necessários que precisava contra o Galo, saiu da zona de rebaixamento, que era o nosso foco, O Mano Menezes, que no início, quando ele veio para cá, se vocês verem meus vídeos aqui, eu criticava, não concordava muito, mas ele conseguiu dar um jeito desse time do Fluminense, arrumou a defesa, conseguiu dar uma verticalidade para esse time que não tinha antes. Claro, também com a chegada de jogadores como Kevin Serna, o retorno do João Ares na seleção, Thiago Silva estreando, isso tudo também contribuiu positivamente, para a elevação do nível de jogo do Fluminense, mas ele deu uma mudada no time da questão da verticalidade que a gente não tinha. A gente tinha só aquele jogo mais cadenciado e ele conseguiu implementar esse modelo de jogo aí que tem sido proveitoso para o time do Fluminense. Agora basta a gente conseguir somar os demais pontos e lá em setembro já começar a se preocupar com a Copa Libertadores, quando a gente vai pegar o Galo, que vai ser 2 confrontos equilibradíssimos, e se a gente passar, a gente vai para a semifinal da Libertadores, pegar River Plate, ou acho que é River Plate ou Colo-Colo. Mas, por enquanto, a gente tem que focar no brasileiro e lá na frente tentar vir com força máxima, recuperar o Germancano, recuperar os jogadores que a gente precisa, para que com força máxima a gente consiga realmente vencer, tanto no brasileiro quanto na Libertadores, e buscar, talvez até via Libertadores, a nossa classificação para a próxima Libertadores. Hoje seria um pouco viajar, falar que o Fluminense conseguiria classificar via brasileiro, porque por mais que algum time brasileiro deve ganhar Libertadores, deve abrir G8 para jogar a próxima Libertadores, é muito incerto.
Então a gente tem que ver, né? Porque o Fluminense precisaria arrancar bastante, fazer bastante pontos. Não é impossível, mas é um pouco difícil agora. É um pouco improvável de pensar nisso, né? Mas, por olha só, pessoal, eu queria pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. E só lembrando, hoje, segunda-feira, é dia da nossa live posse de bola. Vamos estar contando com vários convidados aqui para estar debatendo essa rodada do final de semana, as notícias do Fluminense e muito mais. Então, saudações tricolores e até a próxima.